E nas atuais regras brasileiras, vereadores, deputados estaduais, federais e também senadores podem, no meio do mandato, disputar a eleição para outro cargo político. Mas além dessa flexibilização da lei eleitoral, outra assegura ao político que, caso ele não seja eleito, pode voltar a continuar no antigo cargo. Analistas e população criticam essa situação. Antes do prazo final dos pedidos de registro de candidatura, havia a seguinte previsão. Dos 25 vereadores de Cuiabá, 8 deveriam disputar as eleições deste ano. Destes, 6 iriam pedir voto para deputado estadual, 1 para federal e 1 para senador. Dos 21 vereadores de Várzea Grande, 4 deveriam pleitear vaga na Assembleia Legislativa e 1 à Câmara Federal. Dos 24 deputados estaduais, 1 disputaria a federal e 1 a governador. Um senador também buscaria votos para o Palácio Paiaguás. O eleitor e os analistas políticos opinam. Se a pessoa está querendo deixar do trabalho que se propôs a fazer para pegar outro, quem dá a garantia que essa pessoa vai terminar esse outro mandato também? O político hoje está meio complicado você confiar neles. Ainda mais já está num cargo, já quer outro cargo, já quer abraçar tudo de uma vez, então para mim é uma resposta bem negativa. No meu ponto de vista, eu acho que tem que dar oportunidade para pessoas novas, pessoas jovens. Você não precisa deixar o mandato, você continua recebendo o seu salário, não precisa se licenciar do mandato, acaba aí às vezes faltando, inclusive nas sessões a gente vê isso, é muito comum. E se você perder, você retorna para o seu mandato tranquilamente, continua tocando em frente. Você acaba conseguindo aí ganhar uma visibilidade estadual, ajuda o partido, porque copita aí votos para a legenda, e às vezes ou se elege ou se torna suplente, podendo aí assumir em alguns momentos a vaga na Assembleia. A regra eleitoral brasileira não atende mais às necessidades da democracia. Eu vou falar aqui de alguns absurdos. É possível que um senador que é eleito para 8 anos, quando ele cumprir 4 anos de mandato, ele recandidate de novo ao próprio cargo do Senado, para aumentar 4 anos. Isso é possível na regra eleitoral brasileira. Os vereadores, muitos vereadores de primeiro mandato, pela primeira vez foi eleito para 4 anos. Ele leva 1 ano e meio para aprender o exercício parlamentar dentro da Câmara de Vereadores. 6 meses depois ele sai. Ou seja, quando ele está pronto para esse exercício, ele sai para a candidatura de deputado federal, governador, outros cargos, né? Ou seja, existe uma falha na regra. Entra aqui uma outra questão que nós vamos levar em conta. As pessoas se candidatam a deputados ou vereador, é eleito e nem assume, vai ser secretário de governo. Então a legislação brasileira hoje ela não atende às necessidades da democracia. Mas o que garante um parlamentar em meio de mandato disputar e ganhar uma eleição para outro cargo político? Qual que é o sucesso dessa empreitada eleitoral, tanto no passado quanto mais recentemente? Então, no passado a gente tem aí, hoje em dia, no nosso cenário, né, Valtenir Pereira, o próprio Guilherme Maluf, que hoje é deputado, nós temos Walter Rabelo, que é campeão de votos, né, também veio da Câmara. Hoje o Delcimar, que é ex-presidente da Câmara, ele foi justamente nesse sentido, virou suplente e agora está legislando na Assembleia Legislativa. Luizinho Magalhães, que renunciou, inclusive, ao mandato de vereador em Primavera para virar suplente e, às vezes, assumir mandato na Assembleia Legislativa. Então, a gente percebe que dá certo, mas tem dado menos certo do que no passado. Talvez não tenha dado tão certo agora, né, em função do desgaste que a gente tem visto nas câmaras, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande. A gente percebe aí uma série de coisas atrapalhadas, denúncias e escândalos, enfim, talvez seja por isso que eles não tenham tido aí tanto sucesso nas últimas eleições. Alguns casos, não muitos, têm sucesso, porque um vereador em fase experimental de 2 anos, muitas vezes ele aparece mais na mídia, existe mais repercussão do que realmente deveria e do que é seu trabalho. Ele aproveita essa onda de mídia e termina indo, principalmente nos grandes colégios eleitorais, tendo um cargo superior ao seu, sem, contudo, ter representado para aquilo que ele foi eleito. Para futuros pleitos, o que esperar da regra eleitoral que permite a parlamentar, em meio de mandato, de disputar outro cargo político? Eu acredito que deveria ser igual no executivo. Se você pretende aí ser candidato, tudo bem. Então renuncia ao mandato, abre espaço aí para o suplente que se efetive
e vá disputar o seu mandato, porque é muito cômodo, é fácil, né? Acaba sendo aí um privilégio numa contrapartida que os outros são obrigados a pedir aí para sair de cargos no executivo, renunciar a mandatos, enfim, acho que o jogo tem que ser igual. A reforma eleitoral, ela não poderia nem ser uma reforma, nós teríamos que destruir esse código eleitoral e construir um novo código eleitoral. Ela não permite mais puxadinhos, porque nós temos uma série de problemas. Reeleição é um problema sério, coligação é um problema sério. Quando você estabelece os valores, os números para uma pessoa ser eleito, é muito sério. Tem gente que tem 3 vezes mais voto, principalmente na proporcional, 3 vezes mais voto e não consegue ser eleito de um outro que foi eleito. Nós temos o exemplo da Câmara de Vereadores de Cuiabá, onde tivemos pessoas eleitas com em torno de 1.500 votos e outras acima de 3.000 votos não conseguiu sucesso.